Alô você, como você está? Firme, forte, seguindo em frente, animado, estudando ao máximo. Você faz a diferença em sua existência. As suas escolhas de hoje modificam o seu futuro. Mas também você pode fazer o seu futuro chegar para próximo de você, se dedicando, se comportando de acordo com aquela profissão que você escolheu para você. Com raça, garra, vontade e determinação, seguindo em frente. Mais uma videoaula, mais uma videoaula. História do Brasil. Chegamos à famosa Era Vargas. A Era Vargas cai muito. Vargas é tradicional nos vestibulares. A Era Vargas, 1930 a 1945. Perceba, Vargas vai ficar 15 anos no poder. 15 anos no poder. A Era Vargas foi dividida, então organize aí no seu caderno, organize aí no seu computador da melhor maneira possível. Então coloca a Era Vargas dividida em... Abre uma chave aí de 5 linhas. Abre uma chave de 5 linhas e coloca assim: Governo Provisório. Governo Provisório, 1930 a 1934. 1930 a 1934. Governo Constitucional, de 1934 a 1937. Estado Novo, o famoso Estado Novo, de 1937 a 1945. Então a Era Vargas foi dividida em quantas partes? 3. Governo Provisório, Governo Constitucional e Estado Novo. Aí você coloca assim, para que você entenda a importância. Mudança de mentalidade. Abre uma chave aí de 8 linhas. Mudança de mentalidade. Por que é tão importante? Por que a Era Vargas cai tanto? Por que é tão importante estudar a Era Vargas? Entre outros aspectos, a própria mudança da mentalidade. Então vamos embora entender isso. Você coloca na chave: do Brasil agrário para o Brasil urbano. Lembre-se que na República Velha, o que predomina é um Brasil agrário. Agora, Vargas, o novo para ele é a urbanização do Brasil, fazer com que as pessoas vivam em maior quantidade nas cidades. Então, consequentemente, de um Brasil agrário para um Brasil urbano, o desenvolvimento também dos centros urbanos, você vai perceber que, por exemplo, São Paulo vai ter uma grande reurbanização na cidade de São Paulo, principalmente na época do governo de Adhemar de Barros. Aqui no Centro-Oeste ocorre a construção de uma nova capital, Goiânia, por Pedro Ludovico Teixeira a mando de Vargas. Isso você vai entendendo a característica da urbanização, o que Vargas está buscando. Da monocultura, outro tópico, da monocultura para a policultura. Então, o Brasil, desde o período colonial, o que predominava era a monocultura. Daí falar em ciclo de cana-de-açúcar, ciclo do algodão, ciclo do tabaco, ciclo do café. Agora não, agora chegou a hora do Brasil mostrar sua força na agricultura, e não somente um produto, mas vários produtos. Então a mudança da mentalidade, da monocultura para a policultura. Do Brasil agrário para a perspectiva de um Brasil comercial e industrial. De um Brasil agrário, de uma economia agrária, para uma perspectiva de uma economia comercial e uma economia industrial. Vai ter um surto de industrialização. Olha a mudança da mentalidade para que você entenda a importância da Era Vargas. A importância da Era Vargas. No plano internacional, como é que era o Brasil? Do alinhamento aos interesses externos. Agora com Vargas, a defesa dos interesses internos. Então, consequentemente, o Brasil naturalmente se alinhava aos interesses econômicos internacionais. Com Vargas, Vargas vai começar a defender os interesses nacionais, os interesses internos da economia brasileira. É uma mudança da mentalidade. Outro aspecto,
A grande parcela da população brasileira vivia no litoral. Então Vargas vê a necessidade de fazer com que a população brasileira povoe o interior. O interior. Consequentemente, com a marcha para o oeste. Do litoral para o interior. A marcha para o oeste. O Brasil é uma grande nação e tem que ser ocupada por inteiro. O interior tem terras férteis. A riqueza do Brasil está no interior. A população brasileira tem que se espalhar por todo o território brasileiro. Então a marcha para o oeste. Perceba, são mudanças de mentalidade que serão colocadas em práticas e vai fazer com que surja um novo Brasil. Se você analisar nos livros de histórias, geralmente, alguns presidentes têm uma página, meia página, sobre eles. Nos livros de história do Brasil. Quando você chega, tem capítulos sobre Getúlio Vargas. Capítulos sobre Getúlio Vargas. Inúmeros livros sobre Getúlio Vargas. Alguns historiadores falam que é um Brasil antes de Vargas e outro Brasil depois de Vargas. Logicamente, ninguém faz nada sozinho. Por isso que a primeira coisa que eu coloquei para vocês foi uma mudança de mentalidade. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, você cria algo novo e as pessoas acreditam nesse algo novo, então ocorre transformação. Por isso que a todo momento eu falo para vocês, mude sua forma de pensar, seja otimista, seja positivo. Escolha o melhor para você, acredite em você, você é capaz, você é líder. Quando você entende a mudança da mentalidade, você acredita, você produz mais, você cria mais, você desenvolve mais e você tem mais sucesso. A vitória passa por um pensamento, por uma mentalidade de vitorioso. E o grande líder, ele se agiganta no momento de dificuldade. Enquanto as pessoas estão vendo o problema, ele está buscando a solução. Enquanto as pessoas estão tristes, ele tenta se agigantar, solucionar, encontrar solução para aquele problema. Você tem que escolher. Você tem que escolher a mudança naquilo que você vai acreditar. E, consequentemente, você vai fazer a diferença. Então, perceba que a Era Vargas, ela traz uma nova mentalidade do Brasil agrário para o urbano, da monocultura para a policultura, da economia necessariamente agrária para comercial e industrial, de um Brasil ligado aos interesses econômicos internacionais para um Brasil defendendo seus próprios interesses, de um Brasil litorâneo para um Brasil também do interior. É uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar o Brasil. Mas quem é esse Getúlio? Quem é esse Vargas? Em termos de nome, o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Dornelles Vargas. Gaúcho de família rica, de São Borja, no Rio Grande do Sul. Então, consequentemente, representante da elite agrária, mas não com aquela mentalidade atrasada. Uma nova elite, uma nova forma de pensar, uma nova forma de enxergar. Getúlio Vargas também esteve ligado às Forças Armadas, ligado ao Exército Brasileiro, tem uma carreira militar. Vamos lembrar? Na República Velha, ou o presidente era representante da elite agrária, ou o presidente era militar. Vargas é os dois. Ele é de família rica, ele está ligado ao campo, e ele também tem uma carreira militar. Também tem uma carreira militar. Então, consequentemente, ele é os dois. Só que ele enxerga o Brasil de forma diferente. De forma diferente. Ele foi, em 1924, deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul, 1924. Também, em 1926, tornou-se ministro da Fazenda, em 1926. Em 1928, governador
do Rio Grande do Sul. Governador do Rio Grande do Sul. Então, com a experiência administrativa, tanto no legislativo quanto no executivo. E considerado um brilhante, um excelente orador. Getúlio Vargas. Em 1930, ele se torna líder da Revolução de 30. Vargas é um político habilidoso. Ele é aquilo que as pessoas queiram que ele seja. Ele vai ser aquilo que o Brasil precisar que ele seja. Foi líder revolucionário na Revolução de 30. Teve o seu governo provisório. Tornou-se ditador. E depois se fez populista. Ele é aquilo que o Brasil necessita. E ele tem uma qualidade de grandes políticos. Ele consegue sintetizar o pensamento das grandes massas. Ele consegue se comportar de acordo com os interesses das massas, aí sendo apelidado de o pai dos pobres. Mas ele consegue se aproximar da elite. Em outras palavras, nunca deixou de ser a mãe dos ricos. Um político de uma habilidade gigantesca, que consegue seduzir tanto as massas quanto parte da elite. De uma habilidade política, de uma sobrevivência política diferenciada. Sem sombra de dúvida, é de extrema necessidade que você domine o conteúdo da Era Vargas, porque cai em todos os vestibulares. E qualquer estudante que quiser conhecer a ciência política tem que estudar os governos de Getúlio Vargas. A habilidade de Getúlio Vargas é de suma importância. Comparando com as diferenças da República Velha e a produção do novo, a Era Vargas. O governo dele foi dividido em 3 partes. O governo provisório de Getúlio Vargas de 1930 a 1934. Então coloca aí, organiza um novo tópico, governo provisório de Getúlio Vargas, e escreva: suspensão da Constituição de 1891. Então, quais foram os principais atos de Getúlio Vargas do seu governo provisório? Ocorre uma suspensão da Constituição de 1891. 1891. Ocorre uma suspensão da Constituição. Corrige aí. 1891. Também ocorre o fechamento do Congresso Nacional. Ele não irá governar de acordo com a velha política. Ele fecha o Congresso Nacional. Ocorre uma nomeação de interventores federais, e esses interventores federais vão substituir os governadores. Os governadores serão depostos. Vargas vai ampliar o seu poder. Vai ampliar, por exemplo, aqui em Goiás, os Caiados. Antônio Ramos Caiado será substituído por Pedro Ludovico Teixeira. Será um interventor de Goiás a mando de Getúlio Vargas. Então, consequentemente, é uma nova mentalidade, novas pessoas para tocar o Brasil de acordo com essa nova mentalidade. Um novo agrupamento político, novas ideias. É um Brasil que tem que se desenvolver. É o primeiro momento de um estudo sobre Getúlio Vargas. É importante que você tenha tudo isso organizado da melhor maneira possível no seu caderno. É importante que você siga em frente, que você se anime, que você se agigante. Eu acredito em você. Seja o líder que você nasceu para ser. Até a próxima videoaula. Sucesso!